Fala galera, imagina que uma jovem cansou de ser zoada e agora ela quer dar o troco, mas o que ela não sabe é que a humilhação custa caro, pois esse é o filme Pig de 2012 e eu sou F, o eternamente feio. Então vamos recapitular. Sarah é uma jovem excluída, e ela sempre ficava olhando os jovens populares curtindo a vida enquanto que ela precisava ajudar no açougue de família, e não tinha tempo para fazer muita coisa, então passava o dia todo comendo, e uma das jovens chamada Cláudia diz que precisava comprar algumas coisas no açougue, e quando chega elas se fingem de boas meninas, mas tiram fotos de Sarah e da sua família e começam a compartilhar no Instagram, chamando eles de 3 porquinhos, e Sarah não fala nada porque ela tem medo de sofrer alguma retaliação, e enquanto ela fica com essa raiva no coração, os jovens estão de boa como se não devessem nada a ninguém. Chegando em casa, Sarah tem uma família normal, pois sua mãe sempre a chama de preguiçosa e seu irmão fica zoando com ela, e Sarah pede para depois do colegial passar na piscina, mas seus pais ficam bolados porque precisam da ajuda dela para trabalhar no açougue, então sua vida não é nada fácil. Mas ela é esperta e sai um pouco mais cedo do colegial e passa na piscina pública, onde todos sempre se reuniam, e começa a se preparar para entrar, já que estava vazio. Quando ela está entrando, as jovens populares começam a zoar, falando que ela era uma porquinha, mas Cláudia, que estava no meio delas, era sua amiga, ou quase, pois depois que elas começaram a crescer, as duas pararam de se falar, e para piorar sai um cara da água e elas começam a dizer que era o namorado dela, e para se esconder ela mergulha, mas por acaso havia um boneco amarrado no fundo da piscina, mas ela não percebe nada. Que porra é essa, marreco? E quando sai da água, as jovens começam a bater nela com um limpador de piscina e Sarah não entende porque elas faziam isso com ela, sendo que ela sempre ficava na dela. E ela tenta pedir ajuda a Cláudia, mas as jovens começam a zoar, perguntando se elas eram amigas, e Cláudia decide ficar na dela. A trairagem! Sarah não está mais aguentando aquilo, e para piorar, elas ainda levaram suas coisas, então ela teria que voltar para casa de biquíni. E como tudo sempre pode piorar, na estrada aparecem alguns caras que andavam com aquelas jovens e começam a zoar com ela. Mas aí eu te falo, os caras chegam com Santana vermelho e ainda querem zoar? E não preciso nem dizer que se fosse hoje em dia, os caras seriam cancelados e provavelmente Sarah seria uma influencer no Instagram. Sarah continua andando na estrada e tenta pegar um atalho para não ser vista, mas havia um carro suspeito parado e aquele mesmo cara que estava na piscina estava ali, e ela só quer passar sem ser vista, mas percebe que Cláudia estava dentro do carro pedindo ajuda, porque aquele cara não era coisa boa. E agora ela não sabe o que fazer e deixa o molhado escorrer de medo. E para mostrar que ele não faria nada, ele deixa a toalha dela no chão e nisso ela pega e sai correndo pela cidade. E ele foi a única pessoa nesse meio que fez algum bem para ela, ou quase. Chegando em casa, ela vai tomar banho porque aquele dia foi muita loucuragem. Mas como sua família é bizarra, sua mãe abre a porta do boxe e começa a reclamar por ela ter ido na piscina e manda ela sair do banheiro. E depois ela vai pro quarto olhar o Instagram da Cláudia para ter certeza que ela estava em casa. No dia seguinte, ela volta a fazer suas atividades no açougue, e seu pai era mais tranquilo com ela e pede para ela comprar uma lâmpada e um refrigerante para ela, mas quando chega na loja, ela percebe que ainda estava usando a pulseira de melhores amigas que tinha dado com a Cláudia, então ela arranca, e quando está voltando para a loja, sua mãe a para no caminho e diz que ela iria na piscina pública porque alguma coisa aconteceu e ela poderia saber de algo. E aqui vemos como não ser uma boa mãe, porque ela obriga a jovem a ir na cena de um crime para ser interrogada, mas quando chega no local, Sarah fica muito nervosa porque foi encontrado um corpo no fundo da piscina, e como ela sabe de alguma coisa e quer fingir a Inês, ela começa a dizer que na verdade foi no laguinho, porque as meninas sempre zoavam com ela, mas um dos policiais sabia que ela estava mentindo e que ela sabia de alguma coisa, mas até agora os policiais não sabiam do desaparecimento das jovens mequetrefes, e sua mãe fica com raiva porque por causa dela ela passou vergonha como se fosse mentirosa, e Sarah diz que não consegue ficar perto das meninas porque sempre era zoada, e sua mãe diz que já que era assim, ela resolveria as coisas, e chegando em casa ela faz uma rabada no fogo de chão com costelinha e limão, mas ela diz que ela não poderia comer e teria que comer o prato de saladas para nunca mais ser chamada de gorda. Então aqui aprendemos que quando a vida quer
humilhar, ela não faz isso só na rua. À noite, a mãe da Cláudia aparece desesperada, perguntando se Sarah sabia onde estava sua filha, já que elas eram melhores amigas. Mas a mãe da Sarah começa a ficar bolada, porque Cláudia sempre zoava com ela e chamava ela de porquinha. E agora Sarah tem certeza que algo aconteceu com ela, e para piorar, ela percebe que perdeu seu celular e provavelmente estaria na floresta, então se acharem pode dar muito ruim para ela. Sarah precisa pegar o celular do seu pai escondido para poder localizar o seu, mas ela acaba sendo pega por sua mãe, mas por sorte ela consegue, e agora precisa sair de madrugada até um lugar escuro e afastado, com um clima de vai dar merda. Mas ela já estava toda ferrada na vida, então isso não seria nada demais. E andando pelo mato, ela começa a escutar seu telefone tocando e encontra sua mochila, mas ao mesmo tempo, aquele cara suspeito aparece. Já avisei que vai dar merda isso. Ela fica desesperada, mas ele não faz nada, e a chama para se esconder, porque os familiares das jovens mequetrefes estavam usando o rastreador de celular para saber onde elas estão. E é aqui que tudo começa a mudar, porque ela pode gritar para pedir ajuda, mas como ele não fez nada com ela, e foi o único que não falou mal, ela fica quieta olhando para ele, de forma diferente, porque agora ela encontrou seu moreno tatuado com cara de bandido. E depois ela consegue voltar para casa como se nada tivesse acontecido e coloca sua roupa para lavar, mas o telefone do seu pai começa a tocar e ela joga no chão para acharem que ele deixou cair. Ela tenta se esconder para sua mãe não perceber que ela estava acordada. O problema é que ela tenta se esconder na sombra, mas sua sombra era maior ainda. E sua mãe acha que ela estava na cozinha porque veio pegar comida na geladeira e não percebe nada. E galera, é por isso que eu falo que gordo nunca é preso em filmes de terror, porque ele sempre tem um álibi enorme. Se é que você me entende. Caracas. E se você chegou até aqui e está sobrevivendo a mais uma loucuragem, já deixa o like e se inscreve, porque daqui pra frente só vai piorar. Então vamos continuar. Durante a noite, ela começa a lembrar do moreno tatuado e coloca um site meio suspeito com propagandas suspeitas. É o Brasil. O problema é que ela escuta um som como se estivesse sendo observada e quando olha na janela, um dos jovens que andava com Cláudia aparece para fazer algumas perguntas e diz que ela estava naquele dia na piscina, mas não falou nada que sabia. E Sarah diz que elas sempre faziam coisas ruins com ela e não queria se meter em confusão. Ele começa a ser legal com ela, mas sabemos que tem algo por trás, porque ele oferece um pouco de fumaça para jogar no pulmão e tudo parecia que ia dar bom. Mas ela começa a ficar mole e começa a falar a verdade, e diz que estava na piscina e viu as jovens que estavam zoando com ela. O problema é que com aquilo várias pessoas começam a aparecer e ele começa a dizer que ela sabia de tudo e começa uma briga nervosa. Os policiais são chamados e agora ela precisa falar a verdade, e ela conta que naquele dia foi zoado por elas e depois apareceram alguns amigos delas e um Santana vermelho que zoaram mais um pouco, e ela teve que voltar para casa de biquíni e sua mãe diz que estava muito tarde e aquilo foi traumatizante, e diz que iria para casa e só falaria na presença do advogado delas. O problema é que pobre não tem advogado. Chegando em casa, sua mãe não cansa de falar mal dela e diz que ela era gorda e mentirosa, então o nível de humilhação estava aumentando. O problema é que ao mesmo tempo, aquele cara suspeito aparece no lugar e deu uma gravata no pai dela que caiu tortinho, e depois vai pra cima da mãe dela, mas ela diz que iria com ele se não fizesse nada aos dois, e eles saem de casa. Mas na rua, alguns caras bêbados aparecem e começam a zoar com ela por ela andar com aquele cara esquisito. Sarah está sendo levada para um lugar afastado, e agora ela não sabe o que vai acontecer, porque o moreno tatuado com cara de bandido é misterioso, e do nada ela acorda em um galpão abandonado, e andando ela encontra as jovens desaparecidas, e tenta soltá-las, mas ela sabe que se o cara chegar, ela também estaria ferrada, e elas começam a xingar falando que ela era covarde. Ah não, aí ele extrapolou, ele mete a bala nele. Ela tenta correr, mas o cara aparece e aprende mais uma vez, mas o cara só queria que ela se vingasse por tudo que passou e dá uma faca pra ela, mas ela finge que vai fazer algo e dá uma facada de leve nele. O problema é que ela já passou por muitas coisas e decide se vingar das jovens, porque no final o cara que levaria a culpa. E nisso ela transforma geral em boneco e sai andando pela estrada com melada escorrendo por todos os lados. E por sorte, aquele jovem aparece de moto e a leva pra casa. Então podemos aprender duas coisas com esse filme. Primeiro, não zoe as pessoas
pessoas, porque senão a facada pode cantar. E segundo, se você não deixar o like e se inscrever, a Sarah vai aparecer à noite querendo te comer. E não é da forma literal. Eita porra. Agora eu vou nessa porque a Angústia cantou. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.